Imagine governar um dos reinos mais poderosos da Europa e acreditar com absoluta convicção que você é um sapo. Não é metáfora, não é lenda, é história. Neste vídeo, você vai descobrir como a mente de um homem pode alterar o rumo da história, os segredos escondidos pela monarquia e por que o poder absoluto não protege ninguém da própria fragilidade humana. Prepare-se para uma história real, perturbadora e fascinante. Você está na teia da história, onde o passado revela aquilo que os livros preferem esconder. Felipe V nasceu em 1683, na França, filho do Delfim Luís, herdeiro do trono francês, e neto do poderoso Luís XIV, o Rei Sol. Desde o início, sua vida foi marcada por um destino grandioso, mas também por pressões esmagadoras. Criado em meio ao luxo e à pompa da corte francesa, Felipe nunca conheceu uma infância comum. Tudo à sua volta girava em torno do poder, da etiqueta e da responsabilidade de se tornar um rei. Cada gesto, cada palavra era observado e julgado, moldando um caráter que misturava sensibilidade e fragilidade, inteligência e ansiedade. A Espanha, naquele início de século XVIII, enfrentava uma crise profunda. A morte de Carlos II, último rei da dinastia Habsburgo, sem herdeiros, deixou o país à beira de uma guerra pela sucessão. Potências europeias, temendo a união dos tronos francês e espanhol, iniciaram uma série de alianças e conflitos que culminariam na célebre Guerra de Sucessão Espanhola, 1701-1714. Foi nesse contexto turbulento que Felipe, ainda jovem e inexperiente, foi chamado para ocupar o trono espanhol sob a proteção de seu avô Luís XIV, que via em seu neto a chance de expandir sua influência sobre a Espanha. A chegada de Felipe à Espanha não foi apenas uma mudança geográfica, mas uma transição de mundo. Ele, que cresceu entre os salões iluminados por candelabros da corte francesa, agora se via cercado por uma corte espanhola com costumes próprios, intrigas políticas e expectativas que pareciam esmagadoras para qualquer jovem. Desde o primeiro dia, Felipe precisou aprender rapidamente a linguagem do poder. Conhecer aliados, entender inimigos, interpretar cada gesto e cada palavra. Sua educação, marcada pelo rigor francês, moldou sua mente para estratégias, leis e administração, mas também deixou fragilidades. Felipe era um jovem sensível, propenso a ansiedades e medos internos, características que mais tarde se tornariam evidentes em suas excentricidades. Os historiadores relatam que ele era introspectivo, pensativo e muitas vezes parecia distante do mundo ao seu redor. Essa sensibilidade, aliada à pressão de governar um país devastado por conflitos e tensões políticas, seria o terreno fértil para comportamentos que a corte jamais poderia antecipar. Assim que assumiu o trono em 1700, Felipe enfrentou o desafio de consolidar seu poder. Sua legitimidade era constantemente questionada, não apenas pelos inimigos externos, como a Inglaterra, Áustria e os Países Baixos, mas também por facções internas da Espanha que resistiam a um rei estrangeiro. Para muitos, ele era o francês que veio governar a Espanha, e essa percepção minava sua autoridade desde o primeiro dia. Cada decisão sua era analisada com lupa, cada gesto interpretado como fraqueza ou arrogância. Para tentar se firmar como rei, Felipe precisou confiar em conselheiros próximos, muitos deles franceses, que lhe orientavam na administração e nas estratégias políticas. A influência de Luís XIV era evidente. O avô desejava que a Espanha se tornasse uma extensão do poder francês e Felipe, embora ainda jovem, era pressionado a cumprir esse papel. Essa dualidade, ser o próprio rei, mas também o pupilo de seu avô, gerava um conflito interno. Felipe precisava equilibrar autonomia e submissão,
poder e medo, responsabilidade e ansiedade. Durante os primeiros anos de seu reinado, Filipe também precisou lidar com a Guerra de Sucessão. A Espanha estava dividida entre apoiadores de Filipe e de seu rival, o arquiduque Carlos da Áustria. A guerra trouxe destruição, fome e instabilidade política. Cada derrota militar ou crise interna aumentava sua tensão, e cada vitória era acompanhada de cautela e medo do futuro. Para um jovem rei, ainda tentando entender sua própria posição e autoridade, o peso do trono se tornava insuportável. Foi nesse ambiente de pressão extrema que começaram a surgir os primeiros sinais de fragilidade emocional. Historiadores apontam que Filipe desenvolveu comportamentos obsessivos e rituais de controle, possivelmente como forma de lidar com a ansiedade e o medo constantes. Pequenos hábitos do dia a dia, aparentemente inofensivos, começaram a se transformar em rotinas rígidas, criando um padrão que seria cada vez mais perceptível à sua corte. Por fim, é importante compreender que Felipe V não era apenas um rei que assumiu o trono em meio a uma guerra. Ele era um jovem pressionado por expectativas quase impossíveis, cercado por intrigas e deveres que a maioria das pessoas jamais poderia imaginar. Sua mente, sensível e vulnerável, começava a reagir de maneiras que mais tarde chocariam a Espanha inteira. O homem que entrara no trono para governar um império estava prestes a revelar um lado de sua personalidade que ninguém na história poderia esquecer. Mas um rei não vive apenas de seus pensamentos. Suas crenças, por mais íntimas que sejam, têm consequências reais. E no caso de Felipe V, o impacto de sua mente fragilizada ultrapassou os jardins silenciosos do palácio. Suas excentricidades começaram a moldar decisões políticas, alianças e conflitos que afetaram toda a Espanha. A pergunta agora não era mais quem Felipe acreditava ser, mas o que acontecia com um império governado por um rei que já não se reconhecia como humano. Enquanto Felipe V tentava se firmar como rei da Espanha, a corte começava a perceber mudanças sutis, mas inquietantes em seu comportamento. Pequenos hábitos, que poderiam ser considerados simples manias, começaram a se tornar padrões rígidos e obsessivos. Ele mostrava preocupação extrema com a limpeza, exigindo que os aposentos reais fossem rearranjados constantemente e que cada objeto estivesse exatamente no lugar correto. Além disso, havia a insistência em rotinas diárias específicas. Felipe precisava vestir-se em uma ordem precisa, comer certos alimentos em horários definidos e, em alguns casos, até medir passos enquanto caminhava pelos corredores do palácio. Para aqueles próximos a ele, esses hábitos pareciam estranhos, mas não eram ainda motivo de alarme. Com o passar do tempo, no entanto, esses pequenos detalhes começaram a se intensificar. Felipe desenvolveu fobias inexplicáveis. Ele tinha medo de certas cores, de determinados sons e até de alguns animais comuns. Relatos da corte mencionam que, ao ouvir passos inesperados durante a noite, o rei podia entrar em pânico e recusar-se a permanecer sozinho em seus aposentos. Alguns historiadores sugerem que esses comportamentos eram manifestações de uma ansiedade extrema, potencializada pelo peso do trono e pelas expectativas de sua família e do povo. Outro sinal de seu distanciamento da realidade começou a se manifestar nas interações sociais. Felipe V, que antes participava de conselhos e reuniões com diplomatas, passou a se isolar. Evitava banquetes e encontros, preferindo permanecer em quartos silenciosos ou caminhar pelos jardins sozinho. Quando precisava comparecer a eventos oficiais, seu comportamento variava entre a irritação e a completa apatia. Ministros e embaixadores relataram episódios em que o rei parecia alheio ao que se passava à sua volta, respondendo a perguntas com frases desconexas
ou interrompendo conversas sem explicação aparente. Ao mesmo tempo, surgiram os primeiros rumores na corte sobre comportamentos ainda mais incomuns. Alguns cortesãos contavam histórias de Felipe realizando rituais noturnos, como caminhar por corredores vazios em silêncio absoluto ou falar sozinho, como se estivesse consultando alguém invisível. Esses relatos, embora cercados de certa incredulidade, começaram a alimentar a curiosidade e o medo entre os membros da nobreza espanhola. Afinal, se o rei não estava inteiramente em contato com a realidade, o que isso significaria para a estabilidade do país? A influência de sua educação francesa também se tornou evidente nesse período. Felipe V seguia padrões rígidos, aprendidos em Versalhes, onde a etiqueta e a perfeição eram levadas ao extremo. No entanto, enquanto na França tais hábitos poderiam ser tolerados ou até admirados, na Espanha começavam a gerar estranhamento. A diferença cultural agravava sua percepção de isolamento, tornando-o cada vez mais introspectivo. Ele sentia que precisava manter a imagem de um rei perfeito, mas internamente lutava contra medos e pensamentos que ninguém podia compreender. A situação piorou com a Guerra de Sucessão ainda em curso. Cada derrota militar ou crise política reforçava o comportamento obsessivo de Felipe. Ele passava horas revendo mapas, reexaminando relatórios e questionando ministros repetidamente, mesmo após receber respostas completas. Alguns historiadores sugerem que esse perfeccionismo, levado ao extremo, era uma forma de controlar, ao menos mentalmente, o caos ao seu redor. Mas, para a corte, essas ações se transformaram em sinais claros de que algo estava errado. O isolamento e os rituais do rei geraram consequências sociais importantes. Muitos nobres começaram a evitar interações prolongadas com ele, temendo suas respostas imprevisíveis ou episódios de irritação. Funcionários do palácio passavam a andar em silêncio, hesitando antes de tocar qualquer objeto que pudesse perturbar os hábitos do rei. A atmosfera da corte tornou-se tensa. Cada ação ou palavra precisava ser cuidadosamente calculada, aumentando o isolamento de Felipe e aprofundando seu distanciamento da realidade cotidiana. Com o tempo, relatos começaram a surgir sobre episódios que hoje poderiam ser descritos como pré-figura de seu delírio maior. Ele começou a demonstrar fascinação com animais, especialmente sapos, sapos que via como criaturas misteriosas e quase simbólicas. Obsessivamente, Felipe estudava comportamentos desses animais, observava suas formas de se mover e até imitava seus gestos, embora de forma sutil. Para a corte, essas excentricidades eram incompreensíveis. Para Felipe, elas pareciam representar algo mais profundo, uma conexão que ninguém conseguia entender. Além disso, sua vida pessoal começou a sofrer. Casamentos e alianças políticas, que deveriam ser momentos de celebração, transformavam-se em testes de resistência para todos ao redor. O rei mostrava preferências estranhas em relação à alimentação, às roupas e até à disposição de sua corte. Tudo precisava seguir padrões que só ele compreendia. A esposa e os filhos do rei passavam a lidar com um homem cada vez mais imprevisível, marcado por hábitos obsessivos e medos inexplicáveis. A combinação de ansiedade, isolamento, rituais e fascinação por comportamentos animais abriu caminho para algo muito mais estranho. A mente de Felipe V começou a se afastar da realidade comum, criando um terreno fértil para delírios que mais tarde se tornariam célebres. O que começou como pequenos hábitos e fobias, agora preparava o cenário para o episódio mais bizarro de sua vida, a crença de que ele, de alguma forma, era um sapo. O que antes eram apenas excentricidades, começaram a se tornar sinais de uma mente mergulhando no extraordinário. Felipe V,
não era apenas um rei ansioso e obsessivo. Ele estava prestes a acreditar em algo que ninguém na corte poderia compreender. Sua percepção da realidade mudaria completamente, dando início a um dos episódios mais estranhos da história europeia. O rei que pensava ser um sapo. Foi nesse ponto que a linha entre excentricidade e delírio começou a desaparecer por completo. O que antes eram hábitos estranhos, manias obsessivas e um isolamento crescente, transformou-se em algo muito mais profundo e perturbador. Felipe V, rei da Espanha, passou a acreditar que não era apenas um homem coroado, mas uma criatura diferente, inferior, quase animal. Segundo relatos históricos preservados por cronistas da corte e observadores estrangeiros, o rei começou a demonstrar convicções íntimas de que sua verdadeira natureza não era humana. Ele acreditava ser um sapo. A princípio, essa crença não foi expressa de forma direta. Felipe não anunciou publicamente seu delírio, nem o transformou em um discurso formal. Pelo contrário, como muitos transtornos profundos da mente, ele se manifestou por meio de comportamentos, gestos e decisões aparentemente desconectadas. O rei passou a evitar qualquer superfície elevada, demonstrando desconforto em tronos, cadeiras altas ou palanques. Preferia permanecer próximo ao chão, sentado em almofadas ou caminhando lentamente pelos jardins, especialmente ao entardecer, quando a umidade do ar era maior. Os jardins do palácio tornaram-se seu refúgio. Felipe passava horas observando lagoas, fontes e áreas alagadiças. O som da água parecia acalmá-lo, e ele exigia que os jardineiros mantivessem certas áreas sempre úmidas. Testemunhas relatam que o rei permanecia imóvel, agachado por longos períodos, contemplando a água como se estivesse em profunda comunhão com algo invisível aos demais. Para os membros da corte, aquilo era apenas mais uma estranheza. Para Felipe, era um retorno àquilo que acreditava ser sua verdadeira essência. Com o tempo, os comportamentos tornaram-se mais explícitos. O rei começou a imitar movimentos curtos e abruptos ao caminhar, como pequenos saltos contidos. Não eram pulos evidentes, mas deslocamentos incomuns para alguém de sua posição. Em algumas ocasiões, recusava-se a usar sapatos por longos períodos, alegando que o couro o incomodava e que seus pés precisavam sentir o chão. Essas exigências, embora desconcertantes, eram atendidas em silêncio, pois ninguém ousava confrontar diretamente o soberano. A corte vivia em constante tensão. Ministros, criados e médicos pessoais trocavam olhares preocupados, mas evitavam registrar oficialmente qualquer diagnóstico. No século XVIII, admitir que um rei sofria de delírios era extremamente perigoso. A legitimidade do trono dependia não apenas do sangue real, mas da imagem de autoridade e racionalidade. Um rei que acreditava ser um sapo colocava em risco não só sua reputação, mas a estabilidade de todo o reino. Felipe passou a desenvolver um discurso interno obsessivo sobre pureza, silêncio e recolhimento. Ele acreditava que o excesso de estímulos humanos, vozes, luzes, conversas, o afastava de sua verdadeira natureza. Por isso, exigia silêncio absoluto em determinadas horas do dia. Servos eram instruídos a caminhar lentamente, sem ruídos, e a evitar contato visual prolongado. Alguns relatos indicam que o rei se irritava profundamente quando alguém o chamava pelo título de majestade durante esses períodos, como se aquele termo não lhe pertencesse. Em momentos mais graves, Felipe demonstrava convicção de que sua presença entre humanos era temporária. Ele dizia sentir-se deslocado, como se estivesse fora do ambiente correto. Embora evitasse explicações diretas, há registros de frases enigmáticas atribuídas a ele como "não pertenço a este lugar" ou "aqui tudo é seco demais".
Para os poucos que ousavam interpretar tais palavras, ficava claro que o rei acreditava que seu verdadeiro espaço era outro, úmido, silencioso, afastado da vida humana. Médicos da época tentaram intervir dentro das limitações do conhecimento médico do século XVIII. Sangrias, repouso forçado, dietas específicas e sessões de aconselhamento religioso foram aplicadas sem sucesso. A fé, aliás, tornou-se outro campo de conflito. Felipe oscilava entre momentos de devoção intensa e períodos de total apatia espiritual. Alguns religiosos interpretavam seu comportamento como possessão, outros como prova divina. Nenhuma dessas explicações, porém, oferecia solução real. A corte espanhola passou a adaptar sua rotina à mente do rei. Reuniões eram encurtadas ou conduzidas à distância. Documentos oficiais eram apresentados em horários específicos, quando Felipe parecia mais presente. Decisões importantes passaram a ser tomadas por ministros e apenas ratificadas pelo rei, muitas vezes sem plena consciência do conteúdo. Na prática, o poder começou a se deslocar silenciosamente da figura do monarca para aqueles que o cercavam. Enquanto isso, o povo nada sabia. Para a população espanhola, Felipe V continuava sendo o rei ungido por Deus. Os relatos sobre sua condição eram cuidadosamente abafados. A imagem pública precisava ser preservada a qualquer custo. O contraste entre o homem privado, agachado à beira de uma lagoa, e o símbolo público da monarquia absoluta era gigantesco e profundamente trágico. Há relatos particularmente inquietantes de episódios noturnos. Durante a madrugada, Felipe deixava seus aposentos sem aviso, caminhando lentamente pelos corredores do palácio, descalço, em silêncio. Guardas eram instruídos a não impedi-lo. Nessas ocasiões, ele permanecia próximo a fontes internas ou jardins, imóvel, como se estivesse aguardando algo. Alguns criados afirmavam que o rei murmurava sons incompreensíveis, quase como coachares abafados, embora tais relatos sejam tratados com cautela pelos historiadores. Independentemente da literalidade desses relatos, o consenso histórico é claro. Felipe V sofria de um transtorno mental grave, provavelmente uma forma severa de depressão psicótica acompanhada de delírios de identidade. A crença de ser um sapo não era uma metáfora poética, mas uma convicção íntima, silenciosa e persistente. Para ele, ser rei e ser humano tornaram-se conceitos frágeis, quase ilusórios. O mais perturbador é que esse delírio não surgiu isolado. Ele foi alimentado por anos de pressão, solidão, guerra e responsabilidade absoluta. Felipe não era apenas um homem doente, era um homem esmagado pelo peso de governar um império em crise. Sua mente buscou refúgio em uma identidade que simbolizava exatamente o oposto do poder. Um animal pequeno, silencioso, que vive à margem, longe das exigências humanas. Esse episódio marcou definitivamente sua vida. Mesmo nos períodos em que aparentava maior lucidez, o comportamento jamais retornou completamente ao normal. A crença de ser um sapo tornou-se um símbolo, não apenas de sua condição mental, mas do colapso silencioso de um rei que jamais esteve preparado para carregar a coroa que lhe foi imposta desde o berço. Mas um rei não vive apenas de seus pensamentos. Suas crenças, por mais íntimas que sejam, têm consequências reais. E no caso de Felipe V, o impacto de sua mente fragilizada ultrapassou os jardins silenciosos do palácio. Suas excentricidades começaram a moldar decisões políticas, alianças e conflitos que afetaram toda a Espanha. A pergunta agora não era mais quem Felipe acreditava ser, mas o que acontecia com um império governado por um rei que já não se reconhecia como humano. O que antes eram hábitos estranhos, manias obsessivas e um isolamento crescente, transformou-se em algo muito mais profundo e perturbador.
Enquanto a mente de Felipe V se afastava cada vez mais da realidade comum, o trono da Espanha permanecia ali, sólido, simbólico e perigosamente vulnerável. Um rei podia enlouquecer em silêncio, mas um império jamais podia parar. E foi exatamente nesse abismo entre o homem e a coroa que a política espanhola começou a se transformar de maneira silenciosa, profunda e irreversível. A primeira consequência direta da instabilidade mental de Felipe V foi a gradual perda de sua capacidade de governar de forma ativa. As audiências tornaram-se irregulares, as reuniões do conselho foram encurtadas e, em muitos casos, simplesmente canceladas. Ministros aguardavam horas para serem recebidos, apenas para ouvir respostas vagas ou perceber que o rei não estava plenamente consciente do que estava sendo discutido. Documentos importantes acumulavam-se à espera de uma assinatura que nem sempre vinha. Diante disso, o poder começou a migrar, não de forma abrupta ou oficial, mas silenciosa. Secretários de Estado, conselheiros militares e figuras influentes da corte passaram a tomar decisões em nome do rei, muitas vezes apresentando-as a Felipe apenas para validação formal. Em alguns casos, ele assinava sem ler. Em outros, recusava-se a tocar no papel, alegando cansaço, confusão ou simplesmente se retirando do recinto. Essa transferência informal de poder criou uma nova dinâmica dentro da corte espanhola. Surgiram disputas internas intensas entre facções que buscavam controlar o acesso ao rei. Quem conseguia influenciar Felipe, ou ao menos prever seus momentos de lucidez, passava a exercer um poder imenso. A política deixou de ser apenas uma questão de estratégia nacional e tornou-se um jogo psicológico delicado, onde o estado emocional do monarca determinava o rumo das decisões. A nobreza, por sua vez, reagia com ambiguidade. Alguns viam na fragilidade do rei uma oportunidade de ascensão. Outros temiam o colapso da autoridade real e o retorno do caos político. A lembrança recente da Guerra de Sucessão Espanhola ainda assombrava o reino, e qualquer sinal de fraqueza no trono podia reacender conflitos internos ou atrair ameaças externas. A Espanha precisava parecer forte, mesmo quando seu rei já não conseguia sustentar essa imagem. No cenário internacional, a situação era ainda mais delicada. As potências europeias observavam atentamente cada movimento da corte espanhola. Embaixadores estrangeiros relatavam comportamentos estranhos do rei, embora tais informações fossem sempre tratadas com cautela. Admitir publicamente a instabilidade de Felipe V seria um convite aberto à intervenção externa. Por isso, a diplomacia espanhola passou a ser conduzida quase inteiramente por ministros, que agiam como se o rei estivesse plenamente no controle. Essa ilusão de normalidade exigia esforço constante. Cerimônias públicas eram cuidadosamente encenadas. Felipe aparecia em ocasiões específicas, vestindo trajes impecáveis, com postura rígida e expressão contida. Poucos minutos eram suficientes para preservar a imagem da monarquia. Logo depois, o rei era conduzido de volta ao isolamento, enquanto os assuntos reais continuavam a ser resolvidos longe de seus olhos. A Igreja Católica desempenhou um papel ambíguo nesse contexto. Por um lado, oferecia suporte espiritual ao rei, interpretando sua condição como um sofrimento a ser suportado com fé. Por outro, temia profundamente as implicações políticas de um monarca considerado mentalmente incapaz. O apoio da Igreja à coroa era essencial para a legitimidade do regime, e qualquer dúvida sobre a sanidade do rei poderia enfraquecer essa aliança histórica. Internamente, decisões administrativas passaram a ser adiadas ou tomadas sem debate real. Reformas necessárias foram postergadas, enquanto problemas estruturais se acumulavam. O exército, já fragilizado por guerras recentes, sofria com falta de recursos e liderança clara.
Governadores regionais agiam com maior autonomia, aproveitando-se da ausência de uma autoridade central firme. A unidade do reino começava a se desgastar. Um dos momentos mais emblemáticos desse impacto político foi a abdicação temporária de Felipe V em 1724. Exausto mentalmente e incapaz de suportar o peso do trono, ele renunciou em favor de seu filho, Luís I. Oficialmente, a abdicação foi apresentada como um gesto voluntário, motivado pelo desejo de retiro espiritual. Na realidade, tratava-se de uma tentativa desesperada de escapar de um papel que sua mente já não conseguia sustentar. A abdicação, no entanto, não trouxe estabilidade. Luís I morreu poucos meses depois, forçando Felipe V a reassumir o trono. Esse retorno foi ainda mais traumático. O rei, que já havia experimentado a fuga do poder, voltou ao governo com a mente ainda mais fragilizada. A corte, então, passou a agir de forma quase permanente como um governo paralelo, mantendo o funcionamento do Estado enquanto protegia o rei de suas próprias responsabilidades. Essa situação gerou uma contradição profunda. Oficialmente, Felipe V era um monarca absoluto. Na prática, era um símbolo. O poder real estava fragmentado entre ministros, conselheiros e, cada vez mais, sua esposa, Isabel de Farnésio, que se tornaria uma figura central na política espanhola. Ela assumiu um papel ativo nas decisões do reino, muitas vezes compensando a ausência mental do marido. O impacto psicológico da condição do rei também afetou o comportamento da corte. O ambiente tornou-se marcado pelo medo e pela cautela. Qualquer comentário imprudente poderia ser interpretado como traição ou desrespeito. O silêncio tornou-se uma ferramenta de sobrevivência política. A verdade era conhecida por muitos, mas dita por ninguém. A Espanha passou a viver sob uma espécie de acordo tácito, fingir que o rei governava enquanto outros governavam por ele. Essa dissonância entre aparência e realidade teve efeitos duradouros. A autoridade da monarquia foi lentamente corroída. Embora o regime não tenha colapsado imediatamente, a figura do rei perdeu parte de seu caráter sagrado e intocável. Felipe V tornou-se um exemplo silencioso de que o poder absoluto dependia, em última instância, da fragilidade humana. A política espanhola durante esse período não foi marcada por grandes catástrofes repentinas, mas por um desgaste constante. Decisões tímidas, reformas incompletas e um governo excessivamente cauteloso criaram um clima de estagnação. O reino continuava a existir, mas sem o vigor e a confiança de outrora. E no centro de tudo isso estava um homem que, em sua intimidade, já não se reconhecia como rei, nem mesmo como humano. O caso de Felipe V levantou questões profundas, ainda que jamais debatidas abertamente na época. Até que ponto um rei podia ser considerado legítimo se sua mente estava em colapso? Quem realmente governava quando o soberano não conseguia governar a si mesmo? Essas perguntas permaneceram sem resposta formal, mas moldaram silenciosamente a forma como o poder era exercido na Espanha. Ao final, a política tornou-se um reflexo da mente do rei, fragmentada, cautelosa, silenciosa. O império seguia em frente, não por força de um líder forte, mas pela inércia de suas instituições e pela habilidade daqueles que aprenderam a governar nas sombras. Felipe V permanecia no trono, mas cada vez mais distante dele, como uma figura simbólica cercada por decisões que já não lhe pertenciam. Mas por trás das decisões adiadas, dos ministros silenciosos e das cerimônias encenadas, existia um homem, um marido, um pai, um ser humano profundamente isolado. Para entender plenamente a tragédia de Felipe V, é preciso deixar os salões do poder e entrar em sua vida pessoal, onde suas excentricidades deixaram de ser apenas um problema de Estado e se tornaram um drama íntimo, vivido dentro da própria família real.
Felipe V já não governava como um rei, ele sobrevivia como um homem em guerra consigo mesmo. Seus dias eram marcados por crises profundas de melancolia, longos períodos de silêncio e comportamentos que deixavam a corte perplexa. O poder continuava em suas mãos, mas a mente parecia cada vez mais distante do trono. Convencido de que seu corpo estava se transformando, Felipe passou a acreditar que era um sapo. Ordenava que o colocassem próximo a fontes, falava pouco, mantinha o corpo imóvel por horas e demonstrava repulsa por roupas e rituais reais. A corte, acuada, não sabia mais se devia obedecer ao rei ou protegê-lo de si mesmo. Os médicos da época, limitados pelo conhecimento do século XVIII, recorriam a sangrias, rezas e diagnósticos místicos. Nada funcionava. Cada tentativa de cura parecia aprofundar o abismo psicológico em que o rei estava preso. Enquanto isso, o governo estagnava. Decisões importantes eram adiadas, audiências canceladas e o peso do reino começava a recair silenciosamente sobre os ombros de outros. O poder já não fluía do trono, escorria por suas bordas. Esse capítulo marca o ponto em que Felipe deixa de ser apenas um monarca excêntrico e se torna um símbolo do colapso entre mente, poder e responsabilidade. Mas quando um rei cai, alguém precisa se levantar, mesmo que não esteja preparado para isso. Com Felipe cada vez mais ausente, a rainha Isabel Farnésio passou a ocupar um espaço que jamais lhe fora oficialmente concedido. Discreta, estratégica e determinada, ela assumiu decisões que mantiveram o reino funcionando, enquanto o rei se perdia em seus delírios. Ministros, generais e diplomatas aprenderam rapidamente. Para que algo fosse resolvido, era a rainha que precisava ser ouvida. Felipe ainda era rei no papel, mas o poder real havia mudado de mãos. Essa transferência silenciosa não foi isenta de tensões. A corte se dividia entre lealdade ao trono e pragmatismo político. Muitos temiam que reconhecer a fragilidade do rei fosse o mesmo que fragilizar a própria monarquia. Felipe, por sua vez, oscilava entre momentos de lucidez e recaídas profundas. Em raros instantes, parecia perceber o que estava acontecendo. E isso o afundava ainda mais na culpa e no isolamento. O reinado de Felipe V entrou assim, em sua fase mais estranha. Um rei vivo, coroado, mas ausente. Um governo ativo, mas conduzido nas sombras. E um império que seguia em frente fingindo que tudo ainda estava normal. Mas nenhum reinado pode sustentar uma mentira por muito tempo. E o preço dessa ilusão estava prestes a ser cobrado. Felipe V morreu em 1746, encerrando oficialmente seu reinado, mas deixando uma história que vai muito além das datas e decretos. Oficialmente, ele consolidou a dinastia Bourbon e enfrentou crises políticas. Mas, na intimidade, foi um homem preso em sua própria mente, um rei que, apesar do poder absoluto, nunca conseguiu governar a si mesmo. A famosa crença de ser um sapo, por mais estranha que pareça, revela sua tentativa de escapar de um mundo cheio de expectativas esmagadoras. Ser rei significava ser julgado, cobrado, observado a cada gesto. Ser um sapo representava anonimato, silêncio e alívio. Esse delírio, tão bizarro quanto simbólico, mostra o limite humano diante da pressão e do isolamento. No plano histórico, seu reinado trouxe mudanças concretas, centralização do poder, reformas administrativas e fortalecimento da dinastia Bourbon. Mas muitas dessas conquistas aconteceram apesar dele, não por causa dele. O verdadeiro governo passou a ser conduzido nos bastidores pela rainha Isabel Farnésio, ministros e conselheiros, enquanto o rei permanecia ausente, perdido em seus devaneios. O legado de Felipe V nos lembra que o poder absoluto não elimina a fragilidade humana.
ele expõe a tensão entre autoridade e vulnerabilidade, mostrando que mesmo o trono mais imponente não protege da mente humana quando esta falha. Sua vida também revela a importância do apoio emocional, da família e da sensibilidade em cargos de responsabilidade. Hoje podemos olhar para Felipe V, não apenas como um rei excêntrico, mas como um símbolo eterno da fragilidade humana por trás da coroa, da necessidade de cuidado com a saúde mental e do preço silencioso que a autoridade impõe aos que a exercem. Sua história é um alerta para líderes e sociedades, lembrando que até os mais poderosos são humanos. E é assim que encerramos esta narrativa bizarra, fascinante e trágica, explorando a vida do rei que acreditava ser um sapo. Aqui, no Teia da História, continuamos a revelar as histórias menos conhecidas, os segredos que moldaram o mundo e os personagens que nos ensinam que a história é sempre mais complexa do que parece.